Olá, pessoal. Podemos começar, então? Sim, começando. Só para abrir aí um convite a todos os internautas, os que nos acompanham nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Zap, nas redes nacionais e também do Ceará, e no meu especialmente, a honra de receber o professor Fernando Haddad, que, pela liderança que tem e que exerce, pelo papel que tem tido nesse momento grave do Brasil, e que tem procurado debater ideias e formular ideias para enfrentar a grave crise, né, Haddad, que o Brasil está vivendo. Então, um prazer nós, olho no olho, conversarmos com os nossos telespectadores, digamos assim, o nosso público, o Brasil, conversar com o Brasil, que provavelmente vai ter centenas e centenas de pessoas acompanhando esse nosso olho no olho aqui, nesse momento. Né? Guimarães, antes de tudo, eu queria te cumprimentar pelo trabalho que você tem feito na Câmara dos Deputados, e já digo do que eu estou falando para não parecer protocolar o elogio. Você está conseguindo, junto com outras lideranças expressivas, mas você, particularmente pelo PT, está conseguindo agregar mais de 100 deputados de vários partidos políticos, 7 partidos políticos, estabelecendo determinados parâmetros de negociação que não prejudiquem ainda mais a classe trabalhadora. Eu acho que se não fosse a tua liderança e de companheiros de outros partidos, nós não teríamos conseguido, por exemplo, aprovar os R$600, que o Bolsonaro recusava às famílias brasileiras, oferecendo R$200 por mês, que não dá para fazer um mercado hoje. Então, eu queria te agradecer em nome dos cidadãos que estão acompanhando com muita apreensão a falta de liderança no Poder Executivo, da Presidência da República e o inestimável trabalho que a oposição tem feito para botar alguma ordem dentro do que é possível a oposição fazê-lo. E agora, esse projeto importantíssimo de repor as perdas de arrecadação de governadores e prefeitos, que não podem deixar de ter recursos para manter a máquina pública funcionando, sobretudo saúde, educação, assistência, segurança pública, que não podem parar em momento nenhum, muito menos numa pandemia. Então, eu queria te cumprimentar e dizer que eu aceitei honrado o convite para esse debate com você, por todo o teu passado, mas pelo que você está fazendo hoje pela população brasileira. Então, meus parabéns. E se me permitir, eu queria te fazer uma pergunta no calor dos acontecimentos, que é o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, afinal. Porque a gente que lê jornais, a gente viu que tinha uma espécie de um acordo em que não se votaria questões polêmicas. Ou seja, só ia votar projeto para apoiar a população, apoiar as empresas, apoiar estados e municípios. O momento agora é de apoiar as famílias e as entidades, os entes federados, os empresários. De repente, a gente pisca o olho, aprovam aí uma reforma enorme da CLT, é a terceira reforma da CLT, desde o Temer, tirando direitos trabalhistas da nossa população. O que aconteceu? Explica aí para o público que está nos ouvindo o que aconteceu, o que isso significa na prática e se é possível reverter, se for o caso, no Senado Federal. Bom, meu caro Fernando Haddad, primeiro, assim, vez ou outra, quando nós somos entrevistados, os jornalistas perguntam o que a oposição está fazendo, o que ela está sugerindo, o que ela faz numa crise dessa que o Brasil está vivendo. E eu começo dizendo que a oposição e nós do PT, nós temos feito o que é possível na Câmara, e você fez referência bem às matérias que são votadas. Você fez referência ao auxílio emergencial da renda mínima de R$600, que pode ser duas pessoas na unidade familiar, portanto, R$1.200.
a mãe solteira receber um benefício de R$ 1.200, no caso, os beneficiários do Bolsa Família. É claro que quem paga é o governo, mas fomos nós que aumentamos de R$ 200, como o governo queria, como o Bolsonaro queria, o Guedes queria, né, Haddad? E elevamos para 500 e pressionando, e ele terminou cedendo para 600. Ajuda para os estados. Então, nós temos feito um esforço muito grande. E esse é o papel da oposição. Mesmo não tendo a responsabilidade de governar o Brasil, nós não cruzamos os braços. Não fomos para aquela tese do quanto pior, melhor. Estamos ajudando fortemente o país numa questão para nós que é central, que é a defesa da vida. Tivemos um retrocesso ontem, Haddad, que foi a votação da medida provisória 905. É a medida provisória de novembro de 2019, que não tem nada a ver com o combate ao Covid-19. Tem nada a ver. Essa medida provisória trata de 2 temas: reforma trabalhista e a implantação do que eles falam da carteira verde e amarela. Essa é a medida provisória. Nós tínhamos feito um acordo para não votar nada que não fosse feito por consenso. Os partidos da direita, eles comandaram a votação, o presidente Rodrigo Maia comandou a sessão e terminaram impondo uma gravíssima derrota a toda a legislação trabalhista brasileira e ao conjunto dos trabalhadores. O que é isso? O cartão verde e amarelo. Tem 2 coisas para o nosso telespectador entender. Primeiro, impõe a regra que o legislado não vale mais nada. O acordado se sobrepõe ao legislado. Você imagina. Acaba com qualquer legislação Imagina trabalhista. No meio dessa crise. No meio dessa crise, qual vai ser o poder de barganha? Olha só, do trabalhador? Que absurdo. O acordado se sobrepor à lei, à CLT. Nem na reforma do Temer, Haddad, nós deixamos passar este princípio que arrebenta com toda a proteção social e a mediação, evidentemente, entre capital e trabalho. É como eu disse na minha fala, tudo para o capital e nada para o mundo do trabalho. Esse é o fundamento, e dizem que é para os jovens ter acesso ao emprego. Ou seja, para o patrão empregar 2 jovens, por exemplo, se ele tem 10 empregados, ele tem que demitir 2 e botar 2 jovens. Aí o que o Congresso fez? Além dele demitir, ele não tem mais nenhuma obrigação com as contribuições sociais. Vejam, como eu digo, é tudo para beneficiar o capital e nada para beneficiar o trabalhador. Então, do ponto de vista da carteira verde e amarela, fundamentalmente essas 2 questões. E impôs, revogou 40 artigos da CLT. E impôs a dupla jornada de trabalho, e aumentou para 8 horas a jornada de trabalho do bancário, atenção bancários, sem aumentar salário. É tudo, por exemplo, para os bancos. Imagina, o bancário é 8 horas direto agora, não mais 6 horas corridas, como é agora, aumentaram. Mexeram no Estatuto da Terra, alterando a relação da parceria que existe entre o meeiro e o latifúndio, vamos dizer assim, quebrando direitos, igualando essa atividade rural à mesma atividade urbana. Estabeleceu, tirou as multas que existem trabalhistas do patrão com os trabalhadores, aquela multa que eles pagam, portanto, não tem mais juros, não tem mais nada. Criaram a 3ª instância. Vejam bem, quando você faz uma reclamação trabalhista, trabalhador, você vai para a 1ª e 2ª instância. Criaram uma 3ª instância recursal para beneficiar o quê? Quem não quer pagar a multa. E por aí vai. Aplicaram um duríssimo golpe no trabalhador. Por que você fez essa pergunta, Dani? Isso é muito importante. Em momento de pandemia, numa crise grave como nós estamos vivendo hoje, inclusive em Fortaleza, Haddad, o secretário de Fortaleza de Saúde declarou ontem à noite, eu falei com ele hoje, é impressionante. A perspectiva é que o sistema de saúde público aqui já está com 90% ocupado de internações, vai colapsar.
E essa gente brincando de quebrar direito e retirar direito. Foi uma coisa chocante, Haddad. Nós ficamos deprimidos, revoltados e indignados com o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Agora, me corrija se eu estiver errado, mas o governador Camilo tentou tomar medidas mais duras no Ceará, porque o Ceará é a porta de entrada do turismo. Exatamente. E o turismo foi vetor de disseminação do vírus no mundo. Como o Ceará é um hub importante de turismo, recebe muito turista, o governador tentou tomar medidas para evitar que o vírus chegasse. E se hoje o Ceará é um dos estados mais atingidos pelo Covid-19, isso se deve à teimosia do Bolsonaro, que impediu o governador de tomar medidas, como impediu o governador Rui Costa da Bahia, que tem rigorosamente o mesmo problema. Muito turista. E então, hoje o Ceará, olha só, nós temos a seguinte situação no Ceará. Primeira coisa, impediu o governador de tomar medidas mais duras. Então, o Ceará é o terceiro ou quarto estado do país mais atingido pela pandemia, né? Não quer repor a perda de arrecadação do Ceará. Eles estão querendo agora regatear recursos, sabendo que estados e municípios vão perder a arrecadação. Nós conversamos, eu e você, semana passada, com os governadores do PT, de outros estados. Estava lá o Rui Costa, da Bahia, estava a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e estava o Wellington Dias, do Piauí. A média de perda de arrecadação em março dos 3 estados tinha sido de 40%. Nós não sabemos qual vai ser a de abril, mas não vai ficar abaixo disso. Você, quando perde 2 meses de arrecadação, 40%, correndo o risco de entrar num terceiro mês, você perdeu 1 mês de arrecadação. Se a União não complementar, da onde você vai tirar os recursos para manter o funcionamento da máquina? Como é que vocês que tiveram tantos problemas... O Camilo foi muito corajoso em enfrentar as quadrilhas dentro das penitenciárias. Ele tomou medidas de altíssimo risco e derrubou em 50% as mortes violentas no Estado. Como é que ele vai manter as políticas públicas do Ceará com uma perda de 1 mês de arrecadação, no mínimo? Haddad, e veja que, quando você faz referência a março, você compara março com a arrecadação de fevereiro. A arrecadação de abril vai ter relação com a de março, portanto, é muito maior. As perdas de arrecadação que nos será nos três, digamos assim, macro da arrecadação, que é transporte, combustível e telecomunicações, você não tem ideia, foi 42% as perdas. E sabe o que o governo fez, Haddad? Na votação do governo Bolsonaro e sua base, a liderança do governo na Câmara, quando nós votamos, anteontem, segunda à noite, o PLP 149, que garante a recomposição das perdas do ICMS e do ISS para os estados e municípios, a liderança do governo encaminhou o voto contrário. Nós aprovamos contra a vontade do governo. E hoje ele estava declarando na mídia, o governo Bolsonaro, que não está decidido qual vai ser o tamanho da recomposição para os estados, não. Sabe o que ele fez mais com o Rui Costa, com o Camilo e com os governadores do Nordeste? Fortaleza é um entroncamento. O nosso ouvinte, o internauta se entender, é um entroncamento, como se diz numa BR, nas BR. Tem um aeroporto que ele tem ponto de conexão com todas as partes do mundo. É uma área estratégica de conexão, né? E o Camilo implantou aqui o hub importante da conexão das empresas aéreas para todo o Brasil. É claro que a primeira medida que o Camilo tomou, obrigar quem descesse no aeroporto de Fortaleza à vigilância sanitária. Pois não é que o governo Bolsonaro revogou isso, a justiça revogou, e as pessoas ficaram entrando em Fortaleza 1 mês sem nenhuma vigilância sanitária do aeroporto Pinto Martins. É claro. Nem temperatura me deixavam medir.
nem a temperatura deixavam medir, que, aliás, eu apresentei um projeto semana atrasada, obrigando a se fazer esse procedimento nos aeroportos, sobretudo no Nordeste, que o turismo aqui é a principal fonte de renda e de arrecadação do Estado. Então, e agora está dizendo que não tem nem data para repassar, por exemplo, a recomposição do FPM e do FPE dos estados e municípios. Portanto, Haddad, eu fico pensando, se não fosse o SUS, eu andei no sertão. Nem brinca com isso. Haddad, se não fosse o Sistema Único de Saúde, eu vi a abnegação dos profissionais de saúde lá no meu sertão do Xeramubim, nos postos de saúde, Haddad, que está faltando até gel. Ô, Guimarães, o governo Bolsonaro botou muito médico para fora do país, muito médico estrangeiro. O Ceará perdeu médicos no interior? Você que anda todo o interior, roda todo o interior do Ceará? Claro, Haddad, tem cidades que nunca tinham, comunidades rurais que nunca tinham recebido um médico na vida. Na história do município. Na história do Estado. Comunidades que ficam a 500, a 700 quilômetros de Fortaleza. Quando a Dilma implantou mais médicos, começaram os médicos a irem para os postos de saúde. Mais do que isso, começaram a morar. Eu vi um depoimento de uma senhora de Potiretama, a 350 quilômetros de Fortaleza. Ela falou assim: meu filho, e deputado Guimarães, eu prefiro um cubano para me salvar do que eu morrer sem nunca ter olhado para o médico. Minha mãe Agora, dizia uma coisa... Eu fico pensando nessa cidadã, nessa cearense, vendo pela televisão esses mesmos médicos que foram expulsos do Brasil chegando na Itália, chegando na Espanha, que são estados que têm muito mais médicos do que o Brasil. A Itália e a Espanha, por 1.000 habitantes, tem muito mais médicos do que o Brasil, tem o dobro de médicos do que o Brasil, por 1.000 habitantes. E nós não, esse governo expulsa os médicos que hoje estão ajudando o mundo a superar a crise. Aí briga com o maior fabricante de máscaras e respiradores do mundo, que é a China, que é nosso grande importador de soja. Arruma confusão com prefeitos e governadores. Ele próprio vai para a praça pública pedir fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Como é que está o clima em Brasília, Guimarães? Sinceramente, eu não queria que você exagerasse, nem atenuasse, nem aliviasse. Queria que você falasse para quem está nos ouvindo o seguinte: como é que as pessoas que conhecem o Bolsonaro há 30 anos, como é que as pessoas veem esse senhor na presidência da República num momento como esse? Qual é a conversa de bastidor? Não precisa dizer nomes. Não quero que você entregue ninguém aqui, não. Mas qual é a conversa de bastidor? Haddad, é assim, nós conhecemos o Bolsonaro, ele esteve na Câmara durante 27 anos. Todo mundo conhece ele. Sabe qual é o consenso? Vamos aqui abstrair a política, vamos dizer assim, se é que podemos. Não estou analisando do ponto de vista partidário, que nós somos oposição a ele, do ponto de vista do PT e da oposição. Mas qual é o senso comum no Congresso? Eles falam assim, Zé, realmente não dá, o homem é louco. Ele não tem juízo. Não tem condição. Ele não tem condição nem de fazer a gestão de uma crise dessa, quanto mais fazer a gestão política do país. Esse é o sentimento. Não é só o sentimento da esquerda. E eu não estou falando, Haddad, a partir do que eu gostaria, do que eu analiso, estou analisando como as pessoas estão se relacionando com esse momento grave, e nós temos um governo que é inapetente, que não está nem aí. Haddad, fala isso aí para nós. Hoje, enquanto eu fazia reuniões em Brasília por videoconferência, a TV, a CNN, por exemplo, a Globo News, as grandes redes de TV, estão o dia todo comentando o assunto. O ministro da Saúde fica ou sai? Enquanto isso, o país aos frangalhos. Você acha, Haddad, que tem futuro para o Brasil um modelo de gestão desse jeito, um presidente com essa cabeça, com essa mentalidade? O que a gente faz? Essa é a pergunta
Eu estava no interior do Xeramobim essa semana. Um primo meu, agricultor familiar, da roça, Mão Grossa, aquele caba que está lá na roça, que recebe o Bolsa Família, que a menina dele está na escola porque está no Bolsa Família. Ele falou assim, meu primo, quando é que vocês vão tirar esse maluco da presidência da República? É assim que as pessoas simples, as pessoas estão dizendo. Estão dizendo isso porque nunca se viu, né, Haddad? Agora, sabe o que eu acho estranho? Uma outra coisa que eu queria, até por curiosidade, te perguntar. Fico lendo nos jornais que os militares autorizaram o presidente a demitir o ministro da Justiça depois da entrevista para o Fantástico. Olha, eu sou cientista político, Guimarães, eu estudo a história do Brasil, a história universal, desde os meus 18 anos. Eu estou há 40 anos estudando a história da França, a história da Inglaterra, a história do Brasil, a história de Portugal, a história da Espanha. Eu nunca ouvi uma coisa dessa na minha vida. Quer dizer que um presidente da República, para demitir um ministro que ele convidou, precisa de autorização da ala militar do governo. Então, e outra coisa, vai substituir. Significa o que isso? Que ele vai mudar a política sanitária do país amanhã, com outro ministro? Que ele vai começar a prescrever medicamento? Que ele vai liberalizar tudo em desrespeito à situação de cada estado? Ou seja, eu não consigo nem entender o significado da frase. A frase não faz sentido do ponto de vista político. Quer dizer, um presidente, numa hora dessa, jamais pode ter a sua autoridade questionada nesse nível. Ninguém respeita. Nenhum ministro respeita. Então, você tem ministros que compõem o time que defende o Mandetta, ministros que compõem o time que tutela o Bolsonaro, ministros porra louca que não respeitam nada. Respeitam o Olavo de Carvalho lá na Virgínia. Ou seja, nós estamos numa situação que não tem centralidade. Não tem um gabinete de crise, não tem um comando. Sabe? Não se trata de uma guerra, mas é quase isso. É claro, você tem que ter organização de gestão para enfrentar isso. Saber se vai faltar UTI, saber se vai faltar máscara para os profissionais da saúde, saber quando é que termina a quarentena, como é que você vai fazer o escalonamento do retorno, como a Coreia está fazendo, como o Japão está fazendo, como a China está fazendo. Isso não é uma coisa que pode sair da cabeça de alguém que acorda bem ou mal-humorado e toma uma decisão. Isso tem protocolo, é vida das pessoas que está em jogo. Então, exatamente. Como é que o Congresso fica vendo, ouve esse tipo de notícia? Quem é que manda, quem é que não manda? Com quem vocês conversam? Por exemplo, a negociação é com quem? Quem manda no governo? Haddad, você levantou um problema central político do governo Bolsonaro. Eu diria que ele tem 3 âncoras. Ele é tonto, um governo manco. Ele é tutelado pelos militares. Quem manda no governo hoje, é o que eu escuto lá no Congresso, é o Braga Neto, o ministro da Casa Civil, por isso que ele tirou o Onyx Lorenzoni e imputou o militar, aquele que comandou o estado de intervenção no Rio de Janeiro, tutelado pelos militares, vigiado pelo Supremo, e o Congresso leve, fortemente implantando a política que quer, que eu chamaria desse parlamentarismo branco, exercido pelo Rodrigo Maia. É um governo que, eu vou exemplificar, anteontem à noite, nós votamos aquele projeto de lei de recomposição das perdas dos estados. Ele encaminhou, a liderança do governo encaminhou o voto contrário. Nós tivemos 453, 56 votos, e o governo tirou 70 e poucos votos. Eles não chegam a 100 votos. Eu escutava muito, na época da Dilma, que eles deram o golpe, o Haddad, e vejo que, aliás, Haddad, nós estamos agora no dia 17 de abril, completando 4 anos da tragédia que fizeram com a democracia brasileira. Eu escuto muito assim,
Ele não tem base? Essa é a lógica do centrão, do centro político lá da Câmara, comandada pelo Rodrigo Maia. Não adianta, nós vamos comandar aqui a economia. Ou seja, eles querem comandar e aplicar pela Câmara esse modelo que foi derrotado, o modelo do Estado mínimo, fazer as maldades permanentes, como fizeram ontem à noite, e deixa esse tonto aí. Mas eu escutei recentemente a seguinte frase de um líder de um partido do campo mais da direita. Depois do coronavírus, a gente tira ele. Não dá mais. Ele não tem a menor condição. As pessoas não se interessam, Haddad. Eu fui líder do governo da Dilma e você foi ministro por quanto? 8 anos do Lula e da Dilma, principalmente do Lula. As pessoas imploravam para serem recebidas pelo presidente, pela presidenta. Lembra disso? Sim. Hoje ninguém anda no palácio. Um palácio, nem mosca passa por lá, porque não tem aptidão, as pessoas não querem, as pessoas não estão nem afim, porque acham que não tem jeito. É um desmiolado, como se diz no sertão do Ceará. Então, esse é o governo. Por isso que o cuidado que nós devemos ter, Haddad, é que eles estão preparando uma saída. O centro político de direito no Brasil está trabalhando uma saída, que é uma aliança aí pelo centro, com parte do Supremo, no meu entendimento, acho, com parte do verde e amarelo, aí, do verde oliva, e eles podem, sim, afastar o Bolsonaro. Qual mecanismo? Eu não tenho claro qual seria. Impeachment, ainda que tenha objeto. Impeachmentaram a Dilma por uma pedalada, e o Bolsonaro todo dia comete crime de responsabilidade, não acontece nada. Mas não tem, eles não querem, né, impeachment. Renúncia, aliás, como o manifesto, que eu queria que depois você falasse, o manifesto que vocês assinaram com vários partidos, e você fez referência ao que nós estamos fazendo na Câmara, com esses 7 partidos, ainda hoje fizemos 2 reuniões importantes, né? A renúncia, nova eleição, o Brasil está numa encruzilhada histórica. É verdade. Então, por isso que nós... Veja só, eu assinei um manifesto junto com outras personalidades, mas, sobretudo, com 7 presidentes de partidos diferentes. Vamos recapitular: PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, PV e Rede. Os 7 partidos assinaram quase que um chamamento à consciência cívica desse país, de que nós estamos na mão de uma pessoa que não somos nós que achamos, não. O Washington Post é um jornal conservador americano. Falou que o presidente Bolsonaro é, de longe, o líder mais incompetente para lidar com a crise atual. O pior deles. Ou seja, isso já caiu no mundo, essa notícia. Não é um segredo brasileiro. Isso está na boca do povo. Quando você viaja para fora, até outro dia eu estava viajando, o presidente Lula foi receber lá o título de cidadão parisiense, eu fui acompanhá-lo, porque tínhamos vários compromissos com ex-presidentes da República, Hollande, Sarkozy, com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, com o Piketty, que é o economista que estuda a questão da desigualdade, o mais respeitado do mundo, fui acompanhá-lo. Quando você vai para fora, onde quer que você esteja, fizemos a semana passada uma live como essa que eu estou fazendo com você, com 10 ex-presidentes da República da América Latina. Estava o Lugo do Paraguai, o Evo Morales da Bolívia, o atual Alberto Fernandes da Argentina, o Rafael Correa do Equador, o Samper da Colômbia, vários ex-presidentes conversando. O Bolsonaro ocupa 15%, 20% do tempo. As pessoas não conseguem compreender o que está acontecendo no Brasil. Na Europa, você vai em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, são países que têm muita proximidade com o Brasil. Tem muito italiano no Brasil, tem muito português no Brasil, tem muito espanhol no Brasil. São colônias grandes que vieram para cá ao longo dos séculos. Então, a proximidade é muito grande. Os brasileiros vão viajar, visitar a família, saber das suas origens, visitar a cidade do avô, a cidade do bisavô. Então, a proximidade é muito grande. Todos atônitos com o que está acontecendo aqui.
Então, o que eu estou vendo é o seguinte: mesmo que haja. Você sabe que ninguém substitui um presidente. Não existe. É óbvio que tem tutela, porque sabem que é uma pessoa que foi expulsa do Exército por insubordinação. Então, é alguém que tem que estar num cercadinho para ser tutelado. Eles sabem disso desde o começo. Contudo, claro. a caneta, como ele próprio faz questão de dizer, é dele. Quer dizer, se ele não assinar, a coisa não acontece. Então, por exemplo, uma coisa é você impedir o presidente de fazer besteira. A tutela ajuda. Impedir o sujeito de fazer besteira. Mas e para ele acertar na mão? Como é que faz? Como é que faz para ele Como é que faz para ele tomar a decisão de apoiar prefeitos e governadores e não deixar quebrar? Como é que faz para exigir providências dele em relação às empresas que não podem quebrar? Quem é que vai fazer isso? Uma coisa, repito, é impedir fazer besteira, que já está difícil. A outra coisa é exigir providências. Aí você vai arrancar do cara o que ele não tem para dar? Como é que você faz? Haddad, claro. Quando o Lula foi eleito em 2002, Haddad, 2003, você já era, me parece, secretário executivo do MEC com o Tássio Genro, não foi? Uma vez, você já estava lá no Ministério da Isso. Comecei Educação. lá em janeiro de 2004. Pronto. Havia uma expectativa do mundo. Quando você elege um presidente, o mundo olha para aquele país, no caso do Brasil, das dimensões do Brasil, e fica a se perguntar qual é o caminho. Quem é esse personagem? Havia muitas dúvidas quando o Lula foi eleito. Quem é esse metalúrgico? Quem é esse cidadão, esse homem de 4 dedos na mão que vai governar o Brasil? Ameaça a ordem democrática? Como vai ter relação com o mundo? Um ano depois, o mundo estava aplaudindo o Lula e o Obama dizendo que ele era o cara. É verdade. Um ano depois. O Alberto Fernandes, na Argentina, agora, eu vi uma pesquisa... Acabou de tomar posse. Acabou de tomar posse, Haddad. Imagina, 91% de aprovação, as pessoas analisando o bom, o extraordinário desempenho dele no combate... Postura. O Camilo, aqui no Ceará, está com 80%, é o melhor governador avaliado em termos de medidas nessa crise da saúde. Parabéns ao Ceará, viu? Grande governador que nós temos lá. Aí, Haddad, o Bolsonaro é a pior avaliação no mundo. É impressionante. O Brasil merece isso? Será que o Brasil merece isso, né? Eu, sinceramente, Haddad, nós temos tradição, nós nascemos lutando pela democracia, pela liberdade, pelos direitos do povo. Essa é a nossa vida. Às vezes eu fico entristecido. Como pode o Brasil ter um presidente do tamanho do Bolsonaro? É pequeno. O Brasil não comporta um presidente com uma cabeça miúda dessa. Não tem como dar certo. Agora, Guimarães, eu vejo assim, não sei, a gente já está meio adiantado da hora, daqui a pouco o Lula está falando com os senadores também, vai fazer uma live com os senadores, a gente quer que todo mundo... aí nos 5 minutos. A gente termina nos 5 minutos. Tá. Eu queria te dizer o seguinte, como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo a superação do custo Bolsonaro? Ele impõe um custo ao país. Como é que eu vejo isso? Eu vejo 2 frentes de batalha. Uma, que é a defesa intransigente dos direitos conquistados na redemocratização. Ou seja, SUS, universidade pública, escola pública, magistério, professor, os nossos profissionais da saúde, nossos profissionais da segurança pública valorizados. Então, o papel do Estado em combater a desigualdade e oferecer para o cidadão as condições necessárias para que ele tenha uma vida mais digna com a sua família. Saúde, educação, segurança, assistência. Tem que defender isso. Né? Emprego, defender as empresas, não deixar fechar, não deixar quebrar. Essa é uma frente de batalha que conta com alguns parlamentares, mas não conta com um número de 400 parlamentares. Porque você viu ontem a votação. Exatamente. Tá? Então, essa é uma frente. A outra frente é a luta pela democracia, por aprofundar a democracia no Brasil.
Ou seja, o Bolsonaro não pode ser maior do que a nossa democracia. Ele tem que estar inserido nela, né, e subordinado à Constituição, coisa que ele reluta em fazer. Toda hora está fazendo coisa inconstitucional. Então, essa é uma frente mais ampla de defesa da democracia que ele também ameaça. Então, ele representa duas ameaças ao Estado brasileiro. A soberania popular e as suas conquistas ao longo dos mais de 30 anos de democracia no país. A segunda é a soberania nacional, que tem a ver com a nossa democracia e tem a ver com a relação do Brasil com o mundo. Porque a maneira como ele age em relação aos americanos é uma coisa humilhante. É um presidente subserviente. Você sabe que ele repete os tweets do Trump mudando as palavras. Então, por exemplo, o Trump fala mal da OMS, Organização Mundial da Saúde. Uma semana depois, o Bolsonaro está falando mal da OMS. Aí o Trump é sócio de uma empresa que produz cloroquina. Uma semana depois, o Bolsonaro, sem saber não sabe nem... Você acha que o Bolsonaro sabe um componente da fórmula da cloroquina? Um único componente da fórmula? Não. Mas sai aí a prescrever cloroquina para as pessoas, porque o Trump é sócio de uma empresa que produz cloroquina. Ou seja, nós temos alguém que está macaqueando o Trump, sem saber do que o Trump está tratando. E nem o que o Trump pensa, né, Haddad? Ele não sabe nem o que o Trump pensa. Você pode discordar do Trump? Hoje o Trump é um líder que está perdido no cenário global. Ele conseguiu, fazendo o troça desse vírus, o Trump conseguiu colocar os Estados Unidos em primeiro lugar em vítimas. Os Estados Unidos estavam longe da pandemia. Hoje é o epicentro, eles são o epicentro da pandemia, por causa do que o Trump não quis ouvir os especialistas. Então, essa coisa anticientífica, não quero saber de especialista, não quero saber de cientista, não quero saber... Eles têm raiva de professor, raiva de cientista, raiva de artista. Todo mundo que pensa, percebeu já? Todo mundo que pensa motiva a raiva da parte dele. É inimigo. Eles têm raiva. É inimigo. Tem raiva de quem pensa. Então, eu acho que nós temos aí um caminho a trilhar, que é reunir força para barrar os desmandos na área econômica e na área social. Os retrocessos são muito grandes, muito grandes. Nós tivemos algumas vitórias. Você lembra que nós, o ano passado, quase corremos o risco de eles aprovarem a capitalização na Previdência e acabar com o BPC. Isso. Nós seguramos lá. Agora, de R$200 foi para 600 até 1.200. Isso é trabalho da oposição. Mas nós temos que reunir mais força. Nós ainda não temos a força necessária para barrar os desmandos desse governo. É isso aí, Haddad. Mas então, Haddad, eu só, para a gente ir finalizando, eu destacaria assim, você levantou um programa mínimo para ser, digamos assim, executado pelo conjunto das forças democráticas do país, que considero muito importante. A defesa dos direitos conquistados ao longo desse tempo, né? Eu estava vendo na televisão, Haddad, agora as pessoas falando, os beneficiários do Bolsa Família, todo mundo falando do Bolsa Família. Lembre-se que, quando ele foi criado, diziam que era esmola. Era coisa de esmola para assistencial dada pelo Lula para controlar. Imagine o Brasil de hoje se não tivesse o Bolsa Família, como é que as famílias pobres estavam vivendo. E sem as reservas cambiais? Sem as reservas cambiais, que, aliás, que o Lula montou, que o Guedes está destruindo, está vendendo. Quer vender metade. Está acabando com o nosso colchão para que enfrenta em momentos de crise. Ele está torrando tudo. Quanto o Lula fortaleceu, nosso governo fortaleceu o SUS, né, Haddad? Lembra das UPAs, as unidades de... Hoje as famílias estão se valendo, coitada, das UPAs que nós criamos. Claro. Haddad, tu foi o ministro que mais criou universidade nesse país, Haddad. Escola do Ceará, Haddad. Nós tínhamos 3 escolas, uma escola técnica e 2 extensões.
Tu, como ministro, Haddad, nós passamos de uma escola técnica e duas extensões para 33 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Você criou 2 universidades no Ceará, a Unilab e a Federal do Cariri. Portanto, é duro, Haddad. É por isso que o Brasil não vai aguentar, Haddad. Eu termino dizendo, o Brasil, a democracia brasileira não vai suportar mais 3 anos de governo Bolsonaro. Não vai. As consequências serão gravíssimas. Porque depois do coronavírus já estão dizendo a economia vai retomar. Vai ter depressão econômica. O país pode entrar no processo de depressão, você sabe disso, que é economista, além de professor, você sabe, o próximo ano. Então, esse governo já foi para o espaço. Por isso que ele é tão tutelado pelos militares, pelo Congresso. Eles estão prevendo queda de mais de 5% do PIB. Exatamente. Então, é uma pancada muito grave a situação. Inimaginável. Inimaginável. É isso, Haddad. É isso mesmo. Agora, Guimarães, olha, de novo, termino falando o que eu disse no começo da nossa conversa. Parabéns pela liderança na Câmara. Você sempre foi um grande parlamentar, está se revelando um líder de extrema importância para os destinos do Brasil. É respeitado por todos os partidos políticos, sem exceção. Isso é muito importante, porque uma pessoa que é oposição tem que ser respeitada e se fazer respeitar. E ser ouvido, né, Haddad? Ser ouvido. Então, você é ouvido, é respeitado. Isso é muito importante para todo o nosso campo. E eu desejo a você muita garra, que você continue esse valoroso líder que nos comanda aí, na defesa do povo trabalhador, na defesa dos mais pobres, porque se depender dessa gente aí que está mandando no país, não vai sobrar nem migalha para a nossa gente. Se não fosse o destemor de parlamentares como você, nós não tínhamos nem esperança. Mas tem gente como você, tem gente como Lula, que faz a diferença numa hora dessa. Então, parabéns pelo trabalho. Conta aqui comigo na minha humilde posição aqui de professor universitário, mas com muito orgulho da minha profissão. Um abraço aí para os nossos compatriotas do Ceará, né, que vocês continuem dando um bom exemplo para o país que dão. O Ceará é destaque em várias políticas públicas, várias. E na educação tenho o maior carinho pelo trabalho que eu pude fazer como ministro junto aos governadores do Ceará, que sempre foram muito zelosos com a causa da educação. Abraço meu para o Camilo, abraço para todos vocês. Muito obrigado, Haddad. E tem você, né, Haddad? Não é só o Lula. Você além de professor, é um quadro da política brasileira, uma revelação que se revelou já como prefeito de São Paulo e agora como o último candidato nosso à presidência da República, ganhou no Ceará. Os cearenses, Haddad, têm um carinho muito grande por ti, pelo que você fez pela educação. E aí não é conversa fiada, não. É prática. Você foi um dos melhores ministros da educação que essa República já teve. E não precisa ser do PT para reconhecer isso. Foi o que você fez, é o teu legado, é a tua história, porque tinha um presidente que fez essa opção de investir na educação. Portanto, Haddad, a gente vai continuar firme. Obrigado. Duro, nós estamos no isolamento, mas estamos firmes, e eu te agradeço assim, de coração mesmo. Eu sei o quanto você ama esse Ceará e o quanto os cearenses gostam de você. Parabéns, viu? Um grande abraço e muito obrigado àqueles que acompanharam nas redes sociais, as inúmeras perguntas, esse bate-papo. E vamos continuar pelo Brasil, pela democracia, pelos direitos do povo e, sobretudo, pela nossa querida nação, que é o Brasil. Muito obrigado, Haddad. Abraço para todos vocês aí. Tudo de bom. Um grande abraço. Valeu. Valeu.